Por que o rap ficou tão chato? Por que o rap ficou tão genérico? Essa tem sido as perguntas que você vê muitas pessoas fazendo nos últimos meses, nos últimos anos. Do porquê o rap tá tão chato, tão saturado. Bom, a gente vai falar o motivo, talvez, né? E que eu acredito muito que seja esse o motivo do rap tá algo muito chato mesmo. Mas é culpa do público? É culpa do mercado? É culpa dos artistas? A gente vai falar aqui pra vocês o que talvez vai fazer muitas pessoas refletirem o real motivo de o rap tá tão chato. Eu vou usar aqui a analogia do ônibus para que vocês me entendam o que eu quero passar em relação do porquê o rap tá tão chato assim. E vocês vão entender. Vamos parar para pensar que você pega um ônibus, mas você não sabe para onde ir. Provavelmente você vai pegar aquele ônibus e como o ônibus ele tem muito aquele trajeto de ida e volta, você vai ficar indo e voltando no mesmo lugar. Porque você não sabe para onde ir. Supor que você solta num lugar, mesmo sem saber ainda para onde ir. Provavelmente você vai soltar num lugar e você não conhece aquele lugar. Você simplesmente vai soltar ali. Por quê? Porque você não sabe para onde ir, então tudo, qualquer lugar, né? Tudo, qualquer coisa vai servir para você. É desse jeito que é porque É exatamente como nós olhamos hoje, como tá o rap, o trap. Virou qualquer coisa, virou um tanto faz. Então, cara, eu gosto de falar o seguinte para vocês. Rap e trap sem hip hop é como você pegar um ônibus e não saber para onde ir. Exatamente isso. Então, em algum determinado momento da história, né, o hip hop se perdeu. Hoje muitas pessoas olham pro rap, pro trap e já acham que eles são as definições do que é hip hop. Acham, por exemplo, que eles são a cultura, né? Os estilos musicais apenas, expressões, entendeu? Rap, trap são clipes, são palcos, são topo das paradas, são revistas, tá ligado? Isso é rap, são estúdio. Isso é rap, trap. O hip hop ele é muito mais além do que somente isso. A gente está falando de uma essência, a gente está falando de uma filosofia, a gente está falando de cultura. Porque quando a gente fala hip hop é cultura, é importante entender que cultura cada um tem a sua. Então cada cultura tem a sua filosofia, tem a sua perspectiva de vida, tem o seu modo de vida, entendeu? E isso tem que ser respeitado, embora a gente veja um desrespeito muito grande com as culturas alheias. Entender esse primeiro passo já é você entender o que é hip hop. Aí o outro ponto do que é hip hop é você. Você é o hip hop. Pensa, tudo. Né? O ar que você respira, a sua família, a sua casa, os seus manos, as suas minas e tudo mais ali da sua área, etc. A sua cultura, tudo isso é seu hip hop, tá? Eu sempre falo assim, o hip hop nasceu, né, na década de 70, lá no dia 11 de agosto, na Avenida Sedgwick, com o pai do hip hop, DJ Kool-Herc. Mas eu posso falar que o hip hop nasceu há 700 anos atrás. Eu vou falar pra vocês que o hip hop nasceu há milênios. Nós somos o hip hop. Assim como eu posso falar pra você que o hip hop ele nasceu no dia 1/9/1997. Porque eu sou o hip hop. Então, hip hop é uma comunidade composta de indivíduos que se movem de acordo com a sua cultura. Isso é hip hop. Entendeu? A cultura, nós somos o hip hop. Porque sem nós não existiria isso. Concorda comigo? Você entender isso é o básico para você entender o que é o hip hop. Às vezes é o que muita gente não entende. Porque quando você entende o que é hip hop de fato, você é o hip hop, a sua casa é o hip hop, que a sua família é o hip hop, que seus manos são o hip hop, tá ligado? Entende a, por exemplo, ter um caminho, ter uma direção. Né? Entender que o hip hop é também a sua cultura ali no geral. Então você já tem uma direção, você precisa no seu rap, no seu trap, colocar o seu hip hop, tá ligado? E tipo assim, uma coisa que a gente tem hoje, né, são pessoas que não entendem isso. São pessoas escrevendo, colocando qualquer coisa. Não é à toa que você vê aquelas letras. Eu num dia desse até vi uma entrevista do MV Bill. Ele fala, né, que hoje as letras de rap estão muito avulsas, né? O cara fala de dinheiro, fala de mulher, aí fala do peito da mina, da bunda da mina, tá ligado? Aí fala de mansão e pronto. Ficou algo muito genérico. É algo muito, sabe, qualquer coisa ali que tu bota, tá bom demais, as pessoas, né, gostar. E aí trabalha pra ser aquela música mais viciante, né, a tônica ser viciante e tudo mais. Musicalmente tem muito isso, tem pessoas que vão criar sons só pra ser viciante ali, né. É isso mesmo. Botar um autotune, botar uma coisinha outra ali que dê uma levada legal na música, pronto, acabou. Mas você vê que poeticamente, você vê que estruturalmente a música é muito mal feita.
Não tem algo mais trabalhado, não tem algo mais conectado realmente ali. Tem uma coisa chata, saturada, que é o que alcançou isso. Tudo a mesma coisa, porque a galera só trabalha pra música ficar viciante, as mesmas letras, sabe? O maior reflexo disso é que você vê pessoas entrando, né, no hip hop, ou nas expressões dele, no caso, como rap ou trap, por produto, não por amor, tá ligado? Não, aí é que tá, entendeu? É aí é que tá. Rap ou trap, ele fosse aquele produto que você quer tanto, tá ligado? Mas muito mais pelas coisas materiais, entendeu? Do que as coisas imateriais. Aí é que talvez está o problema, tá ligado? A galera ela vai abraçar o que é material, o que é, né? Não o amor que eles têm pela cultura, aquilo que a cultura vai dar para eles, né? A ancestralidade também, história, né? Porque assim, para mim o cara, antes de entrar pro rap, pro trap, tem que saber e pensar no hip hop. É aí que talvez está a diferença. Não tô dizendo que são todos os artistas, por exemplo, do mainstream que agem dessa forma. Então, o rap e o trap hoje ele é tratado mais como produto do que algo realmente para você amar, para você gostar, tá ligado? Algo realmente para você, sabe? Por isso que o que nós temos entrando para dentro da cena, né? Mas pelo produto e não pelo conhecimento, não pela história, não pela cultura de fato. E aí é por isso que eu falo, as pessoas têm que tirar da cabeça, né, que o rap e o trap já define o que é o hip hop, tá ligado? Porque você vai ficar muito agarrado ao produto. E o produto, muitas das vezes, ele é algo material, né? E você vê muito isso nas músicas dos manos, né? Quando eles falam de materialidade demais. Porque é uma das coisas que você mais escuta, materialidade. E nenhum problema também o hip hop ser um produto, tá? Até porque na história mostra, né, que ele é um produto também. Ele também é muito maior que isso, tá ligado? Ele pode ter o grafite, ele pode ter o break, ele pode ter o DJ, ele pode ter o MC, mas ele tem principalmente, né, o conhecimento, que foi colocado aí como quinto elemento pelo África Bambaataa, tá ligado? Um conhecimento, uma identidade baseada na sua cultura, na sua ancestralidade, na sua história, tá ligado? Então assim, cara, ele é muito maior do que ser somente um produto, ser algo material, entendeu? Isso é uma das coisas que as pessoas precisam entender, entrar no hip hop. Porque, cara, senão você vai com a mente, se o rap, o trap é somente um produto que você tem que usar, se ao menos saber o benefício que ele pode te trazer, uma coisa de, por exemplo, você quer um carro, né? Um carro bonito, né? Um carro legal pra caramba e tal, então parece ser um carro da hora, mas você não sabe se aquele carro, por exemplo, vai estar de acordo com seus benefícios, vai estar de acordo com o seu financeiro, né? Você vai ter, por exemplo, quando esse carro dá um problema, quando esse carro precisar de uma reformulação, né? Você, por exemplo, não sabe se você vai ter o dinheiro bastante para consertar esse carro. Sabe se esse carro gasta muita gasolina e etc e tal. Então você precisa saber, você precisa conhecer. E tá aí, conhecimento. Por isso que o África Bambaataa ele bota o quinto, né, elemento, o conhecimento, porque é a base, é o fundamental. E o conhecimento, muitas das vezes, né, ele é imaterial. Ele não é algo que você compra, que você, né, adquire, entendeu? Você bebe, que você veste, tá ligado? Muitas das vezes você não vê ele, mas você sabe que ele tá ali. Então assim, cara, é uma das coisas que tem que ser ressaltadas também. Porque é isso também que mexe hoje, entendeu? É tudo mercadológico, hoje é tudo produto. E aí é que tá o problema, tá ligado? Porque se você pega um produto, se você adquire um produto, mas se você tá indo nele somente porque ele é um produto que é legal, bacana, rap, o trap, ele é um produto legal, bacana, bonito, muitas das vezes, tá ligado? É onde você vai pegar e pode, né, tá adquirindo uma coisa que vai te trazer prejuízo, alguma coisa que, por exemplo, seja autodestrutivo, alguma coisa, por exemplo, que vai te tornar um vendido, tá ligado? Porque você não tem conhecimento, né? Você não tem, né, base, entendeu? E aí é que pode estar o maior problema. Então, assim, é culpa do mercado? Sim, é culpa do mercado. É culpa dos artistas? Também sim. É culpa do público? O público ele só é influenciado, tá ligado? E, obviamente, por ele ser influenciado, ele vai se tornar ali assim como o próprio artista, assim como o próprio mercado, tá ligado? Então, assim, é igual você vai analisar a política, né? Os políticos, ele conseguem influenciar a boa parte da opinião pública usando propagandas, usando as mídias, né? Para conseguir influenciar, para que ele consiga chegar no cargo dele, tá ligado? Então, tipo assim, o público, ele é totalmente influenciável. O público, ele tá consumindo aquilo que estão mandando para ele.
E se aquilo que estão mandando para ele é só produto, é só mercadológico, então quando entra uma coisa que é fora disso, sai disso, é óbvio que o público vai estranhar, tá ligado? E é isso que acontece bastante hoje, quando a gente olha para a cena, entendeu? Então é isso, essa é a minha opinião, e é uma opinião que eu acredito que é bem verdade, que é o que acontece mesmo nos dias de hoje, quando a gente olha pro rap e pro trap. O público, ele acaba fazendo parte disso também, né? Ele acaba se tornando, por ele ser influenciado, um culpado nisso tudo também. Então, assim, são coisas que dá pra dar parcela de culpa pra cada um. Cara, essa é a minha visão. É como eu enxergo hoje, como tá, quando a gente olha pro rap e pro trap. Ele tá sem base. Que em algum momento, em algum determinado momento da história mesmo, né, talvez ali para os anos 80 e 90 e diante, muito mais mercadológico, até mesmo por conta da política também, do educativo, algo que vai te dar conhecimento, entendeu? Então, e hoje é o que está sendo empurrado, né? É o que a galera está consumindo bastante e é o que estou empurrando, não estou nem aí pro conhecimento, a educação, né? Aí quando falam de educação, que é onde muita galera acha que somente isso é educar, é falar de violência, né? Desculpe, ser educado ou ser, como gosta de dizer o Carrecione, um acadêmico do hip hop, não é só você saber sobre violência, né? É importante, mas não é só isso que vai te educar, entendeu? Entender que você é um hip hop, entender que o que está em sua volta é o hip hop, entender que a sua história é o hip hop, entender que o hip hop é a sua cultura, entendeu? E você é tudo isso, aí você entende basicamente o que é hip hop, tá ligado? Então, essa é a visão, tá? Essa é a visão. Então, assim, se vocês quiserem mais vídeos como esse, tá? Peço para que você deixe seu like, tá? Peço para que você deixe seu comentário também, tá? Se você quer mais vídeos como esse aqui, da gente falando da cultura hip hop, essa cultura tão maravilhosa e tão influente mundo afora, né? Então, cara, deixe seu like, deixe seu comentário, valeu? E se inscreva no canal também para estar ajudando a gente aqui a crescer mais e mais, tá? Valeu? Tamo junto? Até desligou a luz aqui, mas espero que vocês não tenham se incomodado, valeu? Tamo juntão, sério na voz e é nóis.